Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, o locutor Leonardo Lopes, diretamente para a minha, a sua Rádio CBR. E no programa de hoje, iremos dar continuidade ao podcast da semana passada. Na semana passada, falamos do assunto autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Seus conceitos, principais formas de aplicação em nossa vida pessoal e profissional. E no podcast de hoje, como prometido na semana passada, irei mostrar algumas aplicações simples, mas que foram muito úteis na vida de muitas pessoas. Também irei exemplificar através de metáforas em como a autorresponsabilidade pode ser crucial para grandes resultados e resultados gigantes em nossa vida. Então, neste momento, dou início a mais este podcast com o tema Autorresponsabilidade, parte 2. Para dar início, irei aqui mostrar uma história de autorresponsabilidade contida dentro do livro Autorresponsabilidade, do autor Master Coach Paulo Vieira. Ele conta aqui a história de Nelson Mandela. Nelson Mandela, você provavelmente já deve ter ouvido falar em Nelson Mandela como aquele grande revolucionário que, através da paz, promoveu resultados incríveis e venceu preconceitos lá na África e um dia se tornou até mesmo presidente. Você deve saber um pouco da história que ele teve, mas resumidamente irei aqui contar um pouco da sua trajetória. Nelson Mandela passou aproximadamente 26 anos na prisão, dos quais muitos deles sozinho numa prisão solitária. Enquanto muitos de seus colegas de cela lá na prisão colocavam-se como vítima do apartheid, que era o sistema de preconceito que vigorava naquela época, e dos colonizadores brancos, Nelson Mandela se colocava como autor. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, pensamentos e atitudes na prisão. E o que ele faria quando saísse de lá? Enquanto ele via seus amigos de cela e prisão sucumbirem, reclamarem da situação no qual se encontrava, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. E de fato, você sabe que se tornou. Estudou administração pública, direito internacional, direito penal, muitas outras matérias importantes para seu futuro. E enquanto estava ali, encarcerado, preso naquela prisão, juntamente no mesmo momento em que os outros se lamentavam. Quando seus colegas e até mesmo os guardas o vinham com tanto humor e felicidade, estavam surpresos e diziam: "Mas Mandela, acorda, você está na prisão e daqui você só sai para o seu funeral." Pois era o que ocorria com a maioria dos presos, só sairiam dali depois de mortos. Outros, querendo entender tamanha determinação e felicidade, o questionavam,
dizendo: como você faz para estar sempre assim, tão bem? Ao que ele sempre respondia: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos sou eu que controlo. E ele continuava: posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Ou seja, ali ele mostrava que o corpo, matéria, físico, ele podia estar sendo controlado pelos aqueles guardas, pelo aquele governo, pela aquela segregação racial do apartheid naquele país. Mas a sua mente, seus pensamentos, ele era o total controle. Ele tinha o autocontrole. Não dependia de mais ninguém. E, portanto, ele não deixou que outra pessoa controlasse seus pensamentos. E isso foi crucial para os resultados posteriores. Foi crucial para ele se tornar presidente da África. Agora, eu faço aqui um convite. Que tal você trazer esse poderoso conceito presente na vida das pessoas de grandes realizações para a sua própria vida? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando a nossa vida não está como gostaríamos, temos apenas duas possibilidades. Isso é um fato. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles. A outra é achar um culpado, procurar encontrar alguém que tenha culpa, encontrar alguém para criticar, culpar, de uma forma ou de outra, sempre se eximindo da responsabilidade, colocando nos outros ou nas circunstâncias a autorresponsabilidade, que deve ser somente nossa. Sim, a autorresponsabilidade, como já falei na primeira parte desse podcast, a autorresponsabilidade, é simplesmente você se colocar como timoneiro de sua vida. Você, independente das circunstâncias, se colocar como autor da sua história e se responsabilizar pelo que acontece na sua vida. Paulo Vieira retrata que a diferença entre prósperos e os limitados, aqueles que são fazedores de dinheiro e os batedores de ponto, sim, os empregados, a diferença entre um crescer mais na vida que o outro, segundo Paulo Vieira, os limitados normalmente pensam muito, refletem sobre tudo, principalmente sobre o que pode não dar certo. Dessa maneira, se tornam realmente peritos em justificar suas falhas e explicar por que as coisas não deram certo como eles haviam calculado. São pessoas, normalmente até mesmo, de grandes ideias, porém de pouca realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar seus colegas, dão ideias e mostram onde eles estão errando e o que eles precisam fazer para ter êxito. E por incrível que pareça, eles normalmente até estão corretos. Suas ideias até são boas, suas análises coerentes, porém, no entanto, são apenas ideias. E o mais crítico é que suas ideias normalmente só servem para os outros. Para eles restam a justificativa e a explicação por que suas ações e planos não deram certo. Costumam muitas vezes dizer que outras pessoas tiveram sucesso porque deram sorte, porque encontraram alguém que ajudaram. São pessoas que constantemente estão jogando a culpa do sucesso e do fracasso de si e dos outros na sorte, deixando que a vida leve. Como aqui no Brasil existe uma música, Deixa a Vida Me Levar. Sim, muitas pessoas usam essa frase como um lema de sua vida e deixam literalmente a vida levar. E como podemos perceber, a vida, se eu não controlo, outras pessoas irão controlar. A vida por si só não levará ninguém de um ponto a outro ponto, mas sim as circunstâncias e as outras pessoas na qual compartilhamos a nossa vida irão conduzir a minha vida. Se eu não me colocar como timoneiro da minha própria vida, outras pessoas e outras circunstâncias, provavelmente negativas, irão ser o timoneiro de nossas vidas. Uma grande ideia, oriunda de uma profunda reflexão, sem uma ação para colocá-la em prática, é o mesmo que frustração. Entenda, é preciso termos grandes ideias e sim, nos refletir sobre elas, claro, porque para começarmos a construir um plano de sequência,
construir um caminho para chegar a determinado objetivo, precisamos ter um primeiro passo, uma grande ideia. Mas é preciso que coloquemos em prática, senão será frustração. As pessoas, até mesmo de sucesso, geram boas ideias, mas talvez não sejam até mesmo as melhores ideias. Talvez nem sejam suas, porém a diferença dessas pessoas é que elas põem em prática, fazem acontecer. Sim, é verdade, muitas pessoas de sucesso colocaram em prática pequenas ideias, talvez até ideias não muito boas, mas souberam praticá-la, souberam melhorar, souberam se capacitar para pôr em prática da melhor forma possível. Se não obtiveram os resultados esperados, eles também não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso simplesmente assumem que estão onde se puseram e com humildade e sabedoria buscam aprender com seus erros, para que da próxima vez possam obter resultados melhores. As pessoas de sucesso não costumam desistir de seus sonhos. Elas aprendem com seus erros e perseveram, persistem nos seus sonhos. Só que fazendo diferente, se comportando diferente, agindo diferente, pensando e sentindo diferente a cada passo novo que eles tomam em rumo a alcançar esses objetivos. Os estudos da neurofisiologia cerebral mostram inclusive que o hemisfério esquerdo, o lado do nosso cérebro responsável pela lógica, memória, sistematização e reflexão. E aí é que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias, planejar, conjecturar, e aonde reside o tão falado, porém hoje esquecido QI, quociente de inteligência. Já é o lado direito do cérebro, que é o responsável pelas emoções, sentimentos, pensamentos involuntários, inconsciência, intuição e crenças. É o lado responsável pela nossa capacidade de realização. É onde reside o atualmente famoso quociente emocional. Assunto que é hoje tão abordado e falado pelo psicólogo de Harvard, Daniel Goleman, PhD. Desta maneira, o próspero e vitorioso é o ser humano que consegue entregar bem e positivamente essas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir atingir para pô-las em prática. Porém, se houvesse que escolher entre ter grandes ideias e reflexões ou ser realizador, eu provavelmente optaria por um hemisfério direito, a capacidade de realização, mesmo que fossem apenas ideias medíocres, mas é muito mais importante realizá-las de forma eficiente do que não realizá-las. Não significa pôr em prática ideias malucas, ideias absurdas, metas absurdas, não, mas é sim pôr em prática da melhor forma, não pôr em prática de qualquer maneira. Por mais que a ideia não seja uma das maiores, se eu me dedicar, buscar conteúdo, me aprimorar sobre aquilo que eu irei fazer, eu irei executar da melhor forma. E se eu executo uma coisa da melhor forma, provavelmente eu terei grande chance de ter resultados a médio e longo prazo. Portanto, não se limite a querer resultados de uma noite para o dia, de um mês para outro. Apenas faça da melhor forma. Apenas execute como você acredita que está sendo a sua maior capacidade e busque cada vez mais ser capaz de realizar da melhor forma aquela situação, aprimorar, inovar. Aí está a chave do sucesso. O sucesso está em pequenos detalhes. Se, por exemplo, você comparar um advogado de sucesso com um advogado que não tem sucesso, ou qualquer outra profissão, qualquer outra atividade, até mesmo um pedreiro de sucesso e muito requisitado por várias pessoas, várias casas, várias empresas, nada mais é pequenos detalhes, pois todos sabem fazer o mesmo serviço. Mas aquele pedreiro que sabe fazer de uma forma diferenciada, de uma forma inovadora, mais rápida, mais eficiente talvez, até seu jeito de falar, seu jeito de comportar é de uma forma mais elevada, as suas vendas, seus serviços serão maiores, seus resultados, como consequência, também serão maiores.
um advogado que preza pelos seus clientes com mais afinco, que consegue resultados mais firmes e consegue transmitir aquilo para seu cliente com mais segurança, ele possivelmente será muito mais buscado, será muito mais requisitado. Então, percebemos que não apenas está na diferença o conteúdo que esse sabe com tudo que o outro sabe, mas sim a forma com que ele aplica. Ambos podem até ter estudado a mesma coisa, ambos podem até ter a mesma experiência. Porém, aquele que se diferencia é aquele que tem um diferencial, é aquele que sabe inovar e colocar a sua característica marcante ali naquilo que ele faz. Aquele que sabe buscar esse diferencial de forma positiva, de forma que vai agregar valor para as pessoas com que ele vai prestar esse serviço. Isso não é apenas para advocacia, não é apenas para pedreira, é para todas as profissões, é para inclusive vendas de produtos, é para inclusive relacionamentos interpessoais com seus amigos, com sua família. Busque sempre fazer algo do seu jeito e cada vez mais um jeito que seja melhor, mais eficaz, que seja de forma que agrade as pessoas, que agregue valor para as pessoas. Outro exemplo aqui que falarei é que atualmente vemos pessoas, funcionários de empresas, exemplo, vendedores, gerentes, reclamando de suas empresas, dos seus preços não competitivos, dos seus produtos, de seus chefes, enfim. Porém, também vemos dentro das mesmas empresas, das mesmas equipes, outras pessoas, outros funcionários com grandes resultados, porém com as mesmas condições, circunstâncias e recursos que aqueles que reclamam. Vemos empreendedores com empresas prósperas e empreendedores com empresas fracassadas, porém até mesmo no mesmo ramo de atuação, vivendo no mesmo país, vivendo com capacidades até mesmo semelhantes. Mas a grande diferença está na atitude e na crença de que nós somos os únicos responsáveis pelas vidas que nós temos levado. Quando eu, enquanto empreendedor, enquanto empregado, enquanto qualquer pessoa que eu seja, enquanto um membro de minha família, eu me sinto autorresponsável por aquilo que eu tenho gerado, por aquelas relações que eu tenho construído, quando eu coloco a responsabilidade em mim mesmo por esses resultados, quando nós nos responsabilizamos por isso, nós começamos a buscar e a construir, sim, a construir resultados que desejamos. E de fato, começamos a conseguir que esses resultados comecem a aparecer. Seremos, sim, os únicos responsáveis de mudar o caminho e o percurso de nossa vida. Agora que fiz aqui uma junção com a primeira parte de autorresponsabilidade, irei agora falar de uma metáfora muito interessante. Convido a você que preste bem atenção. Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus cachorros magros com um pouco que sobrava das refeições. Todos que ali viviam e trabalhavam na roça de um certo senhor chamado João, dono de muitas terras, que exigia constantemente trabalho duro e porém pagava muito pouco por isso. Um dia chegou ali um novo empregado, apelidado de Zé da Alegria. Era um jovem agricultor em busca de um trabalho. Ele foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar ali uma vida nova. Cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e pintou as paredes em cores alegres e brilhantes. Além de plantar flores no jardim, nos vasos, aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção de todos que por ali passavam.
Ele sempre trabalhava alegre, feliz na fazenda, por isso tinha o apelido de Zé Alegria. Os outros trabalhadores, portanto, sempre estavam se questionando e instigando: como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com pouco de dinheiro que, assim como eu, você também ganha pouco? O jovem olhou para os amigos e disse: bem, esse trabalho hoje é tudo que eu tenho. Eu posso escolher como viver e, ao invés de criticar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando comecei a trabalhar aqui, percebi as condições e tratamento que as pessoas recebiam. E como ninguém me obrigou a aceitar esse emprego, não tem sentido eu ficar aqui reclamando. Não é justo que agora que eu estou aqui fique criticando. Pelo contrário, farei com capricho e amor tudo aquilo que aceitei fazer. Os outros, porém, que criticavam e achavam ser vítimas das circunstâncias, continuavam abandonados pelo destino e olhavam admirados, continuando a comentar entre si: como ele pode pensar de tal forma? Como ele pode pensar dessa maneira? Um entusiasmado do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção desse fazendeiro. Esse patrão, que era arrogante, que pagava pouco, exigia muito, e passou a observar esse jovem rapaz à distância. Um dia, esse tal senhor João pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa que eu emprestei, cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. Num final de tarde, seu João foi até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. Convite esse que o rapaz aceitou prontamente. E com o novo cargo veio também uma nova casa, um novo salário. Seus amigos logo se espantaram e começaram a falar que ele era um grande puxa-saco, pois tinha convidado aquele crápula, aquele patrão, para tomar um café em sua casa, em troca de algum benefício. Começaram assim a prejudicar esse tal rapaz. Passado algum tempo, seus colegas comentaram como ele era sortudo e que tudo dava certo para ele. A resposta, porém, desse jovem veio logo e prontamente: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito. E o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós o livre-arbítrio e assim a capacidade de realizar e dar a vida nova a tudo que nos cerca. E isso depende de cada um. E foi continuando: toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que a cerca. Mas o que geralmente ocorre é que, ao invés de agir, jogamos a responsabilidade da nossa vida sobre os ombros alheios. Esperamos que eles atendam às nossas expectativas, que eles mudem, que eles sejam e ajam como nós queremos. Porém, sempre encontramos alguém a culpar pela nossa infelicidade e esquecemos que ela só depende de nós mesmos. A felicidade que nós vivemos depende dos pilares que nossa vida se encontra. Depende de como construímos esses pilares. Inclusive o pilar espiritual, o pilar conjugal, o pilar financeiro, o pilar emocional. Enfim, todos os 8 pilares da nossa vida. Agora faço aqui uma citação muito importante e adaptada também pelo Paulo Vieira. Desta feita, eu decidi mudar a minha vida. E para que isso aconteça, sei que não poderei mudar a ninguém, que não seja eu mesmo. Esta é a única maneira de colher mudanças positivas a longo prazo. Eu consegui o maior desafio do mundo. Eu mudei a mim mesmo e hoje sou responsável pela minha vida e destino. Percebemos constantemente que, para encobrir medo, rancores, infelicidade, sentimentos de incapacidade, muitas pessoas jogam a culpa no país, na esposa, no cônjuge, no governo, nos empresários, no político, na sociedade como um todo. E esquecem que quem lesa os governantes são nós mesmos. Quem gera empregos são os empresários. E quem compõe a sociedade somos nós mesmos como cidadãos. Nós próprios somos que repetimos alguns dos erros que tanto nos incomodam.
somos nós mesmos que repetimos esses erros que nós tanto reclamamos. Dessa forma, e assim sendo, cada um tem sua própria e sua completa responsabilidade na formação dessa situação que rodeia ele próprio. Para ser feliz, basta dar ao seu mundo colorido e especial. Como personagem dessa história citada acima, mesmo numa situação aparentemente deprimente para os demais, esse cidadão, considerado Zé Alegria, soube fazer do seu mundo uma realidade totalmente bem diferente. Isso foi crucial para o seu futuro, para que ali o patrão lhe desse algo maior. E aí ele conquistou realmente algo abundante na sua vida, por uma decisão, por uma forma de pensar totalmente diferente de seus outros colegas que estavam na mesma situação que eles. Porém, a mente desse foi diferente das demais. Nós podemos e devemos criar a realidade do mundo que nos rodeia. Isto também é autorresponsabilidade. Pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como um fator que imobiliza a sua vida, como um fator responsável pela mediocridade de suas vidas. E dizem constantemente assim: ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse a chance, ah, se meu pai tivesse sido. Como se esse ser fosse o crucial para a sua vida. Esse termo "se" tem sido realmente muito mal aplicado. Se eu tivesse isso, se eu ganhasse isso, se eu fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis, se meu preço fosse mais competitivo, se eu tivesse mais tempo, se o dia tivesse 30 horas, o fato é somente único. Se não justificasse tanto, se não reclamasse tanto, se não esperasse tanto dos outros, tudo seria diferente na vida dessa pessoa, na nossa própria vida. Quanto mais retirarmos essa palavra "se" de nossa mente, os nossos resultados serão completamente abundantes, completamente diferentes, e iremos conseguir caminhar de fato para resultados positivos. Perceba aqui que uma simples palavra, uma simples forma de pensar pode direcionar o futuro de nossa vida pessoal e profissional. Para dar mais ênfase, agora eu vou lhe apresentar 2 pressupostos da programação neurolinguística. Primeiro, é que todos temos os recursos que necessitamos para prosperar e ser felizes. O segundo pressuposto diz o seguinte: se alguém pode, você também pode. Isso é fato, isso é programação neurolinguística. Responsabilize por sua vida, aceite o desafio de usar sabiamente o seu livre-arbítrio que Deus lhe deu e vá em frente. Sua vida e realizações esperam por você e não por mais ninguém. Porém, os seus resultados irão impactar positivamente na vida de outras pessoas. E isso deve ser uma grande motivação, ou seja, um motivo para a tua ação. Porque motivação significa isso. Motivação significa o motivo que te leva a agir. Uma passagem, inclusive bíblica, diz o seguinte: como poderás dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem o cisco que está no olho do teu irmão. Está contido em Lucas, versículo 42 da Bíblia para quem é cristão. Irei agora chegar ao final de nosso podcast. E no próximo podcast, a semana que vem, irei abordar o contexto das 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Mas agora, aqui no final deste segundo podcast da série Autorresponsabilidade, quero deixar bem claro para você: se você acredita que não tem oportunidades para mudar de vida, oportunidades para realizar aquilo que você deseja em qualquer campo da sua vida, não estou dizendo apenas financeira, não estou dizendo apenas uma área, apenas emocional, apenas familiar, não estou dizendo apenas uma área, estou dizendo qualquer área que você deseja ver mudança. Se você está querendo uma mudança nessa área e diz que não tem oportunidade, te faço um convite: por que você mesmo não cria suas
próprias oportunidades. Como assim? Porque você não vai em busca de gerar essas oportunidades que você deseja. Porque você não se posiciona como um investigador de possibilidades, como um investigador de novos caminhos, de novas oportunidades na sua vida. Como você já deve ter percebido, nós temos a vida que nós merecemos ter. Nós podemos construir a vida que queremos e desejamos construir. Para isso, é preciso apenas buscarmos o conhecimento necessário para alcançar aquilo que desejamos alcançar. Ou seja, aquilo que eu não tenho é porque ainda não sei. Porque se eu tivesse, de fato já teria. Essa é mais uma frase também de Paulo Vieira, também do Coach Integral Sistêmico, que aqui trago para vocês. Ou seja, na nossa vida, em qualquer área, não estou dizendo só financeiro, entenda, não estou dizendo só na parte intelectual, mas em qualquer área da sua vida, aquilo que nós não temos, aquilo que nós não conquistamos, é porque ainda não sabemos o exato caminho para percorrer e alcançar. Preciso que isso fique bem claro e bem definido aqui nesse programa de hoje. Portanto, é preciso que você tome para si esse conceito, que nós consigamos nos capacitar e buscar a autorresponsabilidade e aplicá-la em todas as áreas que nós precisamos melhorar. E aqui acredito, qualquer área da sua vida, por mais que você acredite estar bem, pense, analise. E acredito que você verá que ainda pode ser melhorado mais, pois não há nada tão perfeito que não possa ser melhorado. Não há nada tão eficiente que não possa ser ainda mais eficiente e produtivo. Por mais que você tenha uma família próspera, por mais que você tenha uma empresa próspera, por mais que você tenha uns resultados financeiros prósperos e que estão lhe satisfazendo as necessidades e até mesmo com uma certa abundância, não significa que você não pode ir além. Isso não significa ser ganancioso, mas isso significa ser ambicioso. Isso significa você buscar algo mais. E buscar algo mais não tem nenhum erro nisso. Não há erro, não há pecado para quem é cristão em buscar algo melhor na sua vida. Assim, erro é sim incorreto você buscar, tentar acreditar que você é melhor que alguém, tentar se exaltar, tentar ser orgulhoso perante as demais pessoas, esnobar outras pessoas pelos seus resultados. Isso sim está errado. Mas você buscar algo melhor para a sua vida, não tem erro algum. Veja isso, preste atenção nesse conceito. Isso é crucial, pois isso é uma crença que nos limita muito de resultados. E qualquer tipo de resultado depende dessa crença. Acredite, nós poderemos alcançar muito mais do que aquilo que nós acreditamos que somos capazes. Eu e você poderemos alcançar muito mais do que nós pretendemos alcançar. Para isso é preciso que apenas abramos a nossa mente, rompemos crenças que limitam isso de acontecer. Então aqui, irei finalizar mais esse podcast de hoje, com o tema autorresponsabilidade na sua parte 2. Espero que aqui tenha ficado muito bem claro. Iremos para a semana que vem na nossa terceira parte, como já falei, com as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Irei apresentar conceitos confirmados e comprovados que serão responsáveis para você construir e conquistar essa autorresponsabilidade para a sua vida. Porque talvez você até aqui esteja pensando, sim, é muito importante ter autorresponsabilidade, sim, é interessante e sim, vai ser determinante na minha vida. Mas como eu irei alcançar isso? O que eu preciso fazer para ter autorresponsabilidade na minha vida? Não estou conseguindo aplicar esse conceito constantemente. O que eu devo fazer? Isso irei apresentar no podcast da semana que vem. Então te convido aqui a compartilhar esse podcast, que estará
transmitido aqui na sua Rádio CBR e também será posteriormente publicado no canal do YouTube A Hora da Ação. Então, você poderá estar ali, vai fazer comentários, para compartilhar para pessoas que você sinta que precisam ouvir essa sequência, essa playlist, que será uma playlist aqui no canal do YouTube A Hora da Ação. Uma sequência de autorresponsabilidade, uma sequência que, se você aplicar na sua vida, poderá ser determinante em seus resultados, seja quais forem eles que você desejar. Então, te convido aqui a buscar aplicar esse conceito na sua vida, já até aqui. E semana que vem, aquilo que você não tiver conseguido aplicar, aquilo que você tiver sentido dificuldade, irei apresentar exatos passos, 6 leis para a conquista disso na sua vida. Então finalizo aqui dizendo: semana que vem estaremos juntos, convidando a sair de um ponto A da sua vida ao ponto B da sua vida, a conquistar grandes resultados. Um abração de seu locutor Leonardo Lopes, aqui para a minha, a nossa, a sua Rádio CBR.